Esse ainda doía. No corpo, o mal-estar permanecia. Mas a mente já estava em condições de raciocinar livremente de novo. Mentalmente, comecei a fazer uma oração e percebi que fui secundado por Joaquim. Não sei dizer quanto tempo permanecemos em oração, mas, no final, eu já me sentia bem. Apenas a consciência pesava com os quadros que havia presenciado naquele dia. Relatei os fatos a Joaquim e ele não demonstrou surpresa. Agiu como se já soubesse de tudo e me disse: filho, na busca de uma felicidade tão irreal quanto efêmera, foram muitos os compromissos que você assumiu. Infelizmente, a busca insana por um bocado de pó não consegue medir as consequências dos atos praticados. Quantas vezes você prejudicou os outros apenas para satisfazer seus desejos infundados de entregar-se aos delírios da droga? Você praticou furtos, violências, desrespeitou muitas famílias. Iniciou centenas de jovens nas drogas e sua responsabilidade não foi apenas para com eles. Eles pertenciam a alguma família. Seus pais, como não poderia deixar de ser, acalentavam uma sorte melhor para aqueles que aprenderam a amar desde o berço, para não falar em vínculos de vidas passadas. A iniciação desses jovens nas drogas foi a destruição de muitos sonhos deles próprios e de seus familiares. Mais que sonhos, esses jovens tinham um programa de vida a ser cumprido, que os levaria, certamente, ao caminho do progresso. Seus programas foram interrompidos, como dificultados foram os programas daqueles que, por exemplo, com eles deveriam se casar ou que seriam seus filhos. Um desvio do caminho implica, sempre, prejuízos para muitos. Não existem vidas isoladas. Somos seres sociáveis e vinculados por laços do passado. Por outro lado, a bondade do Pai é infinita. E Ele nos concede todas as oportunidades necessárias para o resgate de nossos erros. Não posso lhe dizer que será um caminho fácil, mas posso lhe garantir que Jesus o amparará em cada momento. O importante, Tiago, é que você já não está contraindo novos débitos e se encontra no caminho de sua redenção. Agradeça a Jesus, porque o passo mais difícil já foi dado. Fiquei pensativo com aquelas palavras e achei estranho quando Joaquim pronunciou o meu nome. Há quanto tempo ninguém me chamava por Tiago? Em seguida, Joaquim orientou-me sobre a minha saída. Amanhã ou depois será o seu resgate. Teremos mesmo que resgatá-lo daqui da cidade, já que eles não vão mandá-lo para o Vale dos Enjeitados. Como eu lhe disse, daqui o risco é maior. Isso porque a nave terá que localizá-lo rapidamente. Se não conseguir, terá que abortar a operação e iniciar todo o planejamento e preparação para resgatá-lo em outro dia. A atmosfera desta cidade é muito densa, o que impede um bom funcionamento de nossas naves, caso tenham que permanecer por mais tempo. Assim, elas só têm o tempo de descer, resgatá-lo e subir rapidamente. A localização terá que ser imediata. Para que isso possa acontecer, você terá que se manter em oração durante todo o dia. Se você estiver em ação, será localizado como um ponto de luz no meio das trevas. De outra forma, não há como localizá-lo. Portanto, se no momento em que a nave se aproximar, você não estiver em oração, não haverá como localizá-lo. O resgate será abortado e demorará mais alguns dias para que possamos organizar nova tentativa. Descanse esta noite, procure dormir e, ao amanhecer, não se esqueça, oração o tempo todo. Agora, vou-me embora para iniciar os preparativos. Despedimo-nos e eu permaneci ali. Tentava adormecer, mas a ansiedade me impedia. Comecei a pensar nas experiências daquele dia e nas possibilidades do dia seguinte. Fiquei assim por muito tempo, até adormecer. Capítulo 7 – O resgate. A luz do dia chegou, renovando minha esperança. Não que sol brilhasse na colônia do pó. Isso nunca acontecia. A atmosfera da colônia era formada por uma espécie de névoa escura e espessa que sempre impedia a passagem dos raios solares.
Durante o dia, no entanto, a sombra era um pouco menos espessa, o que deixava a cidade não tão escura quanto à noite. Assim que acordei, lembrei-me das orientações de Joaquim. Coloquei-me em oração. Ao mesmo tempo, comecei a sonhar com o meu breve futuro, liberto daquela colônia e recebendo o carinho de meus familiares. Eu estava ávido por viver uma nova vida, conquistar novos objetivos. Imaginava quanta coisa eu teria para aprender do outro lado, do mundo que não usava drogas. Ansiava por me recuperar logo daquelas crises e iniciar atividades do lado de lá. Tudo seria novo para mim, já que só me lembrava do meu passado ligado aos entorpecentes. O desconhecido que me esperava deixava-me ansioso, mas não com medo. Tinha a consciência de que qualquer coisa que a vida pudesse me oferecer seria melhor do que a vida que eu estava levando no mundo das drogas. Um sentimento de esperança enchia meu coração, tomava conta da minha mente, como se fosse uma luz a iluminar o futuro que me esperava. Continuei ali por um longo tempo, nem saberia precisar. Por minha mente, passavam lindas paisagens, as quais nem sabia se poderiam existir. De repente, comecei a me interessar pela natureza, pela criação, por tudo de belo que poderia ser encontrado no homem e na vida. A possibilidade de uma nova vida e de tudo que ela poderia me proporcionar enchia-me de esperança. Até mesmo a fé começou a brotar em meu coração. Comecei a pensar em como deveria ser bom ter um amigo e poder confiar nele. Pensando no meu passado, não consegui vislumbrar um só amigo no qual eu pudesse depositar confiança. No mundo das drogas, todas as relações humanas eram sedimentadas apenas por elos de interesse. Quando o interesse da pessoa se direcionava para outro lado, os elos antigos se rompiam imediatamente. Por mais que tenha feito ou exercido certa liderança, o fato é que, na terra da cocaína, você sempre ocupa um lugar efêmero. Pode perder a posição a qualquer momento. Basta que os interesses mudem ou que, em apenas um dia, o seu trabalho não tenha atingido o objetivo esperado. Da realeza à escravidão, no mundo das drogas, é um caminho muito curto, capaz de ser trilhado em poucos momentos. Já que pensava em amizade, lembrei-me de Pedro e Karina. Eu me sentia responsável por eles. Será que não poderia fazer algo para ajudá-los? Procurei continuar minhas orações, mas eles não me saíam da cabeça. O quadro de Karina, atrelada a uma carruagem, como se fosse animal, era muito forte e deprimente. Frustrei-me. Não estava dando conta nem de mim mesmo. Como é que poderia prestar qualquer auxílio eficaz a Pedro e Karina? Mesmo assim, levantei e comecei a andar pela cidade, na esperança de vê-los. O movimento era o mesmo de sempre. A mesma desordem, as mesmas loucuras. Em uma esquina, deparei-me com Pedro exatamente como estava no dia anterior. Andando, feito autômato, sem parar e completamente alheio a tudo. Procurei me aproximar e cumprimentei Esther. Ela estava acompanhando Pedro de perto para garantir que ninguém iria tomar-lhe a droga que lhe havia entregue. Ela me cumprimentou com um sorriso e, pela primeira vez, percebi um ato de simpatia em alguém daquela colônia. Como sempre, continuo atrás do meu filho, disse-me ela. Filho? Perguntei. Sim. E que ele nunca teve condição de me informar o seu nome. Então eu o chamo de filho. Aliás, sempre o achei tão jovem para já estar nessa vida. Às vezes, me pergunto, será que ele morreu mesmo de overdose? 5 Quem é que poderia ter ensinado uma criança como esta a usar droga? Com esses pensamentos, às vezes, fico cansada de tudo isso aqui. Tenho vontade de sair, de conquistar outra vida. Mas como? Engoli em seco as palavras de Esther. Mal sabia ela que estava diante da pessoa que havia iniciado Pedro no mundo das drogas. A consciência de culpa quis tomar conta de mim, mas me refugiei logo na oração íntima para que ela não se transformasse em outra crise de abstinência. Era tudo de que eu não precisava aquela hora,
já que a nave poderia chegar a qualquer momento e teria que dar condições para ele me localizar. Afastei de mim todo o sentimento de culpa e procurei conversar com Esther. Mas você pretende mesmo sair daqui? Ontem, você me disse que cuidava de Pedro só para ganhar parte de sua droga. Pedro? Perguntou-me Esther. Percebi que deram um furo, mas tentei me controlar e respondi, sim. Eu o conheci ainda na Terra, quando não usava drogas. Era um jovem ainda mais bonito do que é hoje. Ele se chama Pedro. Pedro, repetiu Esther, deixando rolar uma lágrima pela face. Então, meu filho se chama Pedro. Quem diria? Não compreendi bem e ela me esclareceu. Quando na Terra, eu tinha um filho que se chamava Pedro. Era um garoto lindo e muito especial. Aliás, éramos uma família especial. Tínhamos uma vida simples, mas nos amávamos e éramos felizes. De repente, aprendi com uma amiga a tomar comprimidos. Primeiro, para não ficar ansiosa, depois para revitalizar e assim por diante. Quando percebi, o armário do banheiro de minha casa já havia se transformado em uma farmácia. Nem sei dizer quantos comprimidos eu tomava por dia. Jairo, meu marido, sempre me chamava a atenção, mas não consegui imaginar mais a vida sem aqueles comprimidos. Tornei-me dependente deles. Assim, passaram-se os anos e eu cada vez mais dependente. Afastei-me de meu filho, deixando aos cuidados únicos de uma empregada. Aos poucos, fui perdendo o interesse pelo relacionamento com meu marido. Passei a ter crises de depressão. Como fuga, comecei também a beber. Bebia muito e qualquer coisa que estivesse em minha frente. Acabei com a minha vida e transformei a vida da minha família em um inferno. Um dia, tão embriagada que estava, escorreguei no banheiro quando estava tomando alguns comprimidos. Bati a cabeça na beirada do bidê e tudo acabou. Fiquei muito tempo em casa, já desencanada. Percebia que minha presença perturbava todos, mas isso era normal, pois há muito tempo todos em casa procuravam evitar a minha presença. Sem comprimidos, não demorou para que eu entrasse em desespero. Saí pelas ruas e encontrei uma mulher entrando em uma farmácia para comprar comprimidos. O pensamento dela me atraía. Sem compreender bem aquilo, me aproximei. E quando ela tomou os comprimidos, ainda na farmácia, percebi que tinham produzido efeito em mim também. Nunca mais me separei dela, até que vim para cá. Era sua companheira em todos os momentos. Fazia com que ela consumisse cada vez mais comprimidos. Insatisfeita, comecei a induzi-la também a ingerir bebida alcoólica. Quando consegui, foi uma festa para mim. A minha vida se resumia naquilo. Esqueci filho, marido. Esqueci a família. Um dia fui visitada por Sônia, você já deve conhecê-la. E ela me convenceu a vir para cá. Disse-me que aqui estaria mais segura e que nunca me faltaria nada. Hoje, nem sei há quanto tempo estou aqui. Fiz todos os tipos de trabalho, até os mais deprimentes. Comecei pela prostituição e daí não parei mais. Até o dia em que eu encontrei Pedro. Ele estava causando problemas e a organização não queria se desfazer dele, não sei porquê. Então me pediram que cuidasse dele o tempo todo. E é o que eu estou fazendo. Transformei-o em meu filho e agora descubro que ele é o meu Pedro. Como será que está o filho que deixei na terra? Será que ele encontrou alguém para cuidar dele, assim como cuido da Serque? Esther chorava com as lembranças, demonstrando um sentimento puro e bom. Tive pena dela e perguntei, você sabe orar? Sei, mas tenho medo do que possa me acontecer se fizer isso. Respondeu-me ela. Garanto que só poderão lhe acontecer coisas boas. Se você habituar-se a orar, segundo eu aprendi esses dias, será auxiliada pelos trabalhadores do alto. Quem sabe se você não consegue sair daqui com a ajuda deles, e ainda levar Pedro com você. Seria a realização de um sonho, disse Esther. Mas me parece impossível. Vou contar um segredo.
Os trabalhadores do alto sempre estão por aqui, disfarçados. E cada vez que identificam alguém com o pensamento transformado para as coisas da vida superior, eles prestam seu auxílio até resgatá-lo para uma colônia melhor. Você nunca ouviu falar nas naves que, de vez em quando, pousam por aqui, sequestrando alguém? Pois bem, nada mais são do que um serviço de socorro. Para ser ajudada, no entanto, você deve estar sempre em oração. Permaneça em oração e algum trabalhador do alto logo lhe prestará auxílio. E você poderá levar Pedro junto. Quando terminei de dissertar, percebi que Esther chorava só de imaginar a possibilidade de mudar-se dali. Ela não pertencia àquele mundo. Vou tentar. E se conseguir, serei eternamente grata a você. Mas não comente isso com ninguém, asseverei. Neste lugar, não dá para saber em quem se pode confiar. Ela olhou para mim, beijando os dedos em cruz, como compromisso de guardar segredo. Despedi-me dela, feliz. Senti que alguma coisa tinha feito por ela e, consequentemente, por Pedro. Quando será que o haveria de novo? Para não despertar suspeitas, fui para a fila buscar o meu quinhão de pó, sempre me mantendo em oração. Depois, fui ao banheiro, onde dispensei a droga, e fiquei esperando que chegasse a carruagem na qual se encontrava a Karina. Fiquei próximo ao prédio da administração até que a carruagem chegou. Mas, para minha surpresa, Karina não estava. Não sabia se ficava decepcionado, por não vê-la, ou feliz, pelo fato de ela não se encontrar naquela condição deprimente. Esperei que Rufilus entrasse no prédio da administração e procurei conversar com o condutor. Troquei algumas considerações e, procurando esconder a ansiedade, disse-lhe: ora, hoje o senhor não trouxe aquela garota que já trabalha há muito tempo na carruagem. E que ontem ela começou a mancar e esta manhã, finalmente, ela amanheceu desacordada. Tivemos que substituí-la. E o que é feito dessas que são substituídas? Ficam jogadas lá, em um canto, até que a carregadeira chegue e as leve para o Vale dos Enjeitados. Depois desse trabalho, elas já não prestam para mais nada. São mantidas assim, com uma quantidade muito grande de droga. É tanta droga que eu acho que chega a cozinhar seus miolos. Veja como não dão conta de nada. São verdadeiros animais atrelados à carruagem. Para que lado fica a casa do Sr. Rufilus? Perguntei, com tom de curioso. Fica no Beco dos Maiores, onde moram todos os administradores da organização. Fica além do prédio da guarda. Conversei mais um pouco com ela e apressei-me em sair. Queria ver Karina de qualquer jeito. Quem sabe, poderia fazer algo por ela também. De vez em quando, pegava-me distraído e percebia que não estava em oração. Levava um choque. Cheguei até a ficar com medo de que a nave já retornara e a equipe tivesse abortado a operação. Só não estava mais ansioso com a chegada do meu resgate porque ainda queria ter tempo para ver Karina. Coloquei-me em oração e caminhei em direção ao prédio da guarda. No caminho, fui perguntando para alguns se sabia me informar onde ficava a casa de Rufilus. Ninguém sabia. Só uma pessoa disse saber, mas queria um bocado de cocaína pela informação. Como eu não tinha cocaína, nada feito. Tudo ali era interesse e eu me sentia aliviado só de saber que, brevemente, estaria livre daquela cidade. Passei pelo prédio da guarda, em oração, mas fui abordado por um senhor fardado. Poder-se-ia dizer que se tratava de um policial. Este lugar é privativo e só se pode entrar aí com autorização. Pensei rápido e disse-lhe: eu também trabalho para a organização e estou em férias aqui na cidade. Mostrei-lhe o cartão que apresentava diariamente para pegar o meu quinhão de droga. Preciso dar um recado ao Sr. Rufilus. O policial pensou bem, conferiu o cartão que lhe entreguei e considerou: com toda essa droga, o que você tem direito? Você não é dos pequenos, não. Vou deixar você entrar, mas fico com o seu cartão. Na saída, você o pega comigo.
Senti-me aliviado. Indaguei-lhe, ainda, sobre a exata localização da casa do Sr. Rufilus, e segui em frente. Continuava mantendo o pensamento em oração. Naquela hora, eu já pressentia que se aproximava o momento do meu resgate. Apressei-me. Depois de tudo aquilo, não poderia ficar sem ver Karina. Quando cheguei, percebi que era uma casa imponente. Tratava-se de uma mansão, muito bem guardada. Os muros eram altíssimos e, no portão, havia um número excessivo de guardas. Daquele jeito, não poderia entrar. Pensei um pouco. Não sabia o que fazer. Resolvi me aproximar e conversei com os guardas. Lembrei-me de que o condutor da carruagem se chamava Sérgio. Dirigi-me a um dos guardas que parecia ser o chefe dos demais. O senhor Sérgio me mandou aqui para ver se a antiga garota da carruagem não acordou. Ele está com dificuldades para conduzir o veículo sem ela. Mas aquele velho, sempre inventado história, disse o meu guarda, rispidamente. Animal é tudo a mesma coisa. E só de ser o chicote todos eles trabalham do mesmo jeito. Toda vez que ele tem que trocar de animal, ele fica com esse saudosismo todo. Se eu fosse o Sr. Rufilus, punha ele mesmo para puxar a carruagem. Chamou 2 guardas e determinou que eles me acompanhassem para constatar se a garota estava em condições. Virou-se para mim e disse: "Você tem só 5 minutos para sair daqui, com ou sem ela. Nem um segundo a mais." Quando nos aproximamos, Karina estava gemendo, mas desacordada. Tentei, mas não consegui colocá-la em pé. Meu pensamento era só oração naquele momento. Pedia por mim e por Karina. Resolvi colocá-la nos ombros e disse: "Vou levá-la para o Sérgio. Ele tem mais experiência do que eu. Se achar que serve, ele usa, se não a dispensa por lá mesmo." O guarda deu de ombros. Karina estava ali como se fosse um lixo, um entulho esperando a hora de ser jogada fora. Com muita tensão e até um certo medo, passei pelos guardas e segui em frente. Agora é que era difícil. Para onde eu iria, carregando Karina daquele jeito? Procurei virar na primeira esquina para fugir do olhar dos guardas e continuei em oração. Pedia, fervorosamente, que chegasse o meu resgate, já que eu não via outra saída. Encontrei um lugar para me esconder. Tratava-se de uma casa que estava aberta. Percebi que não havia ninguém dentro dela e entrei. Não sabia se estaria seguro ali, mas não tinha outro lugar para ficar. Não poderia passar pelo prédio da guarda carregando Karina nos ombros. Não que eles se importassem com ela, mas porque eu tinha entrado ali dizendo que daria um recado. Qualquer atitude suspeita, naquele momento, poderia prejudicar todo o meu resgate. E se eles me colocassem nas masmorras? Pensei. Seria o fim das minhas esperanças. Coloquei Karina no chão e continuei orando. 1 mês atrás nem eu mesmo poderia me imaginar assim, tão ligado a Deus e tão confiante na sua providência. Tinha certeza de que tudo daria certo. Coloquei-me próximo a uma janela, em um lugar de onde poderia ver o movimento da rua sem ser notado. Aquele bairro era completamente diferente dos demais a que eu estava acostumado naquela cidade. Era formado por enormes mansões, todas com muros muito altos e com um grande espaço na frente. O mesmo espaço que, na terra, seria ocupado por um jardim, ali o era por terra e lama. Entre as mansões, havia casas como aquela em que eu me refugiava. Pareceu-me que eram casas para serem usadas por guardas ou outros serviçais. Na rua, não havia movimento algum. Completamente diferente se comparado ao outro lado da cidade. Da janela, percebi quando a carruagem do Sr. Rufilus chegou à sua casa. Passei a temer. Se eles descobrissem que eu estive lá, logo se colocariam atrás de mim. Pouco tempo depois, ouvi uma sirene de alerta e, rapidamente, percebi que havia barulho de guardas por todos os lados. Analisei toda a casa que me abrigava, à procura de um refúgio melhor, mas nada encontrei. Eram cômodos simples e vazios.
Não havia qualquer lugar para se esconder ali dentro. Se um guarda resolvesse entrar na casa, estaria tudo perdido. Mas, por outro lado, eu também não podia sair para a rua. Passei a fechar e a trancar todas as portas e janelas da casa. Depois, levei Karina para um quarto e me tranquei lá dentro com ela. Era o máximo que eu podia fazer. Continuei em oração. Pedia, encarecidamente, a Deus, que o resgate se desse naquele momento. Pelo barulho da conversa, percebi que os guardas tinham invadido a rua. Procurei me encolher em um canto do quarto, como se isso pudesse me dar maior segurança. Logo ouvi alguém dizendo: aquela casa estava vazia e aberta. Agora está toda trancada. Verifiquem, alguém gritou. Aquele parecia ser o fim. Mas, estranhamente, eu permaneci em oração, tranquilo e confiante. É óbvio que a tranquilidade a que me refiro era concernente às minhas condições de neófito nas coisas da fé e às condições do momento vivido. Não demorou muito e eu já ouvi as vozes dos guardas no interior da casa. E continuava em oração. De repente, tudo ficou silencioso. Estranhei, mas continuei orando. Percebi que alguém estava tentando abrir a porta do quarto em que nos encontrávamos. Era o fim da linha, pensei. Mas mesmo assim senti uma satisfação. Há quanto tempo que eu não dedicava um só minuto de minha vida em favor de alguém? Aquele tinha sido um dia muito feliz e, mesmo não tendo dado certo, sabia que tinha feito a coisa certa. Senti uma satisfação que há muito não experimentava, se é que já havia experimentado algum dia. Era a satisfação do dever cumprido, do auxílio ao próximo, da certeza de que tinha feito o melhor que podia. Comecei a agradecer a Deus por tudo isso e a pedir-lhe forças para suportar as dificuldades da masmorra. De repente, a porta se abre e, para minha surpresa, foi Joaquim quem entrou por ela. Eu falei para você tomar cuidado, mas não precisava trancar-se até de mim, brincou ele. Ver Joaquim naquele momento foi um grande alívio. Levantei e lhe dei um grande abraço de agradecimento. Depois, perguntei-lhe: trouxe Karina? Podemos levá-la também? E lógico. Ela já estava nos nossos planos. 2 homens vestidos de branco entraram no quarto, colocaram Karina em uma maca e saíram silenciosamente. E Joaquim asseverou: acompanhe-me. Não temos muito tempo. Segui Joaquim e presenciei, na sala, vários guardas, todos em estado de perturbação em razão da luz irradiada pela nave. Ainda pensei, por que será que a luz não ofusca minha visão também? Quando saímos da casa, vi que uma grande nave estava nos esperando. Ela permanecia silenciosa a aproximadamente 1 metro do solo. Era retangular, parecia um ônibus. Entramos por uma esteira lateral e, no seu interior, tudo era muito simples. Apenas bancos e camas. Percebi que Karina já estava sendo cuidada. Sentei-me onde me foi indicado por Joaquim e comecei a fazer uma oração de agradecimento. Uma nova vida me esperava do outro lado, Senhor. A tua bondade infinita proporcionou-me a bendita oportunidade de renovação da alma. Temo não ser merecedor de tanta dádiva e trair-te no futuro. Ampara, Senhor, este servo que se mantém ainda pelos descaminhos da vida. Protege-me, Senhor, e não permitas que eu retorne a esta vida de ilusão. Chorei muito naquele momento. Era o fim de uma fase negra da minha vida. Joaquim permaneceu em silêncio, respeitando a minha dor, e a nave partiu. Capítulo 8 – O Vale dos Enjeitados. Cada vez que me lembro daquele momento, a emoção toma conta de mim. A nave subiu a poucos metros e já não se podia ver mais nada da colônia do pó. Deixei para trás um período de minha vida no qual me alhei muitos débitos. Passei a observar melhor o interior da nave. Joaquim estava do meu lado e se mantinha silencioso. Respeitava minha emoção daquele momento. Tive vontade de abraçá-lo e de beijar suas mãos. A minha vida começaria de novo.
ganhei a oportunidade de deixar todos os meus erros para trás. E Joaquim era o responsável por tudo. Sem ele, eu continuaria, não sei até quando, naquela cidade de infelizes. Ele olhou para mim e, como se compreendesse meus pensamentos e meu sentimento, naquele momento, deu-me um sorriso que jamais vou esquecer. Observei que, na nave, Joaquim não se apresentava com as tatuagens nem com aquela jaqueta preta sem manga e aberta na frente. Trajava uma roupa branca, assim como os demais socorristas. A pele, também muito alva, não apresentava mais tatuagens. Só naquele momento compreendi a grandiosidade do trabalho de Joaquim, bem como o desprendimento daquele irmão. Para mim, já estava sendo difícil permanecer na colônia do pó depois que resolvi mudar de vida. A atmosfera passou a ficar mais pesada. Qualquer esforço me causava fadiga. Não suportava mais presenciar, nas ruas, tanta violência, tanta promiscuidade, tanto desamor. Passei a imaginar qual não seria a dificuldade de Joaquim, espírito já devotado ao bem, em enfrentar tudo aquilo. Olhei para trás e percebi que Karina estava sendo atendida por 2 enfermeiros. Estava deitada em um leito, inconsciente, como há muito tempo. Foi-lhe colocado uma espécie de tubo de oxigênio. Sobre ela, raios de luzes de diversas cores, todas suaves. Aparentemente, todas as luzes se originavam do mesmo holofote. As cores variavam a cada instante, mas pude perceber que havia uma certa predominância azul. Os enfermeiros permaneciam com um aparelho, semelhante a uma lente, observando a cabeça de Karina. Como eram 2, pude perceber que ambos detinham a atenção voltada para a cabeça de Karina e, de quando em quando, trocavam algumas observações que eu não chegava a ouvir. Senti-me feliz e até orgulhoso por ter participado do resgate de Karina. Depois que tomei consciência dos meus erros, passei a me sentir responsável pela desdita de todos aqueles que iniciei nas drogas. Karina e Pedro, no entanto, eram especiais. Talvez por serem os primeiros a iniciar-se por mim no mundo das drogas, talvez porque eu tenha presenciado todo o sofrimento pelo qual eles estavam passando em razão disso. Ansiava pelo momento em que pudesse conversar com Karina. Certamente, ela não me conheceria. Mas eu sentia a necessidade de contar-lhe toda a verdade e de lhe pedir perdão. Seria ela capaz de perdoar-me? Passei a pensar minuciosamente em minha vida e concluí que muito trabalho teria de realizar para resgatar tudo aquilo. Nem eu mesmo saberia dizer o número de pessoas que prejudiquei. Seria, doravante, um necessitado do perdão alheio e tinha consciência de que muito precisaria trabalhar para merecê-lo. Joaquim me observava silencioso e, talvez, perscrutando meus pensamentos, considerou: sua recuperação terá que se dar passo a passo. A ansiedade para fazer tudo de uma só vez poderá prejudicá-lo. Primeiro, cuide de si mesmo. Recupere suas energias. Não se esqueça de que você é um dependente químico e terá que passar por um tratamento rigoroso para, efetivamente, se ver livre das drogas. Nestes últimos dias em que não as usou, você contou com auxílio ininterrupto de enfermeiros do alto. Era a única forma de você conseguir se manter sóbrio. Veja que, mesmo assim, passou por algumas crises de abstinência. Agora terá que aprender a superar essas crises e viver sem drogas, por si mesmo. Será muito difícil. A chave, no entanto, é a mesma e você já conhece: orai e vigiai. Sempre que passar por um momento difícil, busque refúgio na oração. Lembre-se de Jesus. Sem Ele, nada somos. E com Ele, tudo podemos. Passei a imaginar as dificuldades pelas quais teria que enfrentar para superar o vício. Será que teria forças para isso? Fiz um pacto comigo mesmo: ajo que houver, jamais citarei a usar droga. Enquanto pensava assim, percebi, pelo movimento, que a nave estava descendo.
Passei a observar o lado de fora e logo vislumbrei um quadro que nunca mais saiu de minha mente. Era um amontoado de pessoas. A maioria delas inconscientes e jogadas umas sobre as outras, desacordadas. Outras se mantinham em pé como verdadeiros farrapos humanos. Roupas rotas, fisionomia quase sempre desfigurada, corpos defeituosos. Muitos deles apresentavam chagas por todo o corpo e sangravam. Até onde minha visão pôde alcançar, era uma multidão só. Joaquim percebeu o meu espanto e me esclareceu que estávamos em uma parte do Vale dos Enjeitados. Como eu não me conformava com tanta dor que havia naquele lugar, Joaquim me esclareceu, enquanto a nave ainda procurava um melhor lugar para pousar, todas essas pessoas tiveram compromissos com drogas. Algumas, na última reencarnação. Mas a maioria delas os tiveram em diversas de suas reencarnações passadas. A organização que dirige a colônia do pó vive de interesses. Todos aqueles que vivem na colônia, lá estão porque ainda interessam a organização. Alguns porque oferecem capacidade de trabalho, no futuro. Outros, de alguma forma, já prestam algum serviço ali. E há aqueles que até mantêm outros trabalhadores em atividade lá fora. Ou seja, ali permanecem como reféns, para que entes queridos, que ainda não descobriram Jesus, passem a trabalhar para a organização. Não são poucos os pais e as mães que se comprometem no trabalho para a organização, tendo seus filhos como reféns naquela colônia. E certo ampará-los e direcioná-los para uma vida melhor. Mas não é correto que elas prejudiquem a própria vida em favor de quem não aceita ajuda. Não é justo as mães andarem também pelos descaminhos da vida, assumindo compromissos para si mesmas, na vã tentativa de dar proteção aos filhos, que as rejeitam. Mas, continuando de onde paramos, prosseguiu Joaquim, quando a pessoa já não apresenta qualquer interesse para a organização, é abandonada neste vale. Alguns aqui se encontram há tanto tempo, que nem dá para imaginar. São incontáveis os irmãos que aqui estão. À primeira vista, a visão choca. Contudo, posso informar que eles se encontram em melhor situação do que aqueles que ainda estão na colônia do pó ou trabalhando para a organização em diversas partes do orbe terrestre. Aqui eles não consomem drogas, simplesmente porque não as têm. Isso lhes proporciona uma desintoxicação do organismo perispirítico. Também não se acham em condições de prejudicar ninguém, o que os impede de assumir novos compromissos. Seja estão fora da colônia do pó e livres de qualquer vigilância, porque não são todos socorridos. Perguntei. O socorro deve partir, inicialmente, do enfermo. O livre-arbítrio é sempre respeitado. O que pode fazer o mestre, se não encontra a colaboração do aprendiz no estudo das lições? Só são socorridos aqueles que querem, efetivamente, mudar de vida. A grande maioria, infelizmente, vive alimentando o desejo de retornar às drogas, mantém a vida promíscua e até mesmo planeja a vingança contra aqueles que os trouxeram para cá. De vez em quando, alguns deles se revoltam e tentam invadir a colônia do pó, em busca de drogas, mas são facilmente debelados. Deus está sempre auxiliando a todos os seus filhos, mas respeita a vontade e o livre-arbítrio de cada um. No entanto, basta que a pessoa demonstre o desejo sincero de mudar de vida, ainda que seja em um só relance de pensamento, e será auxiliado com eficácia. Não foi assim que aconteceu com você quando foi visitar seus familiares. Enquanto conversávamos, a nave pousou e todos os trabalhadores estavam se preparando para descer, inclusive Joaquim. Ofereci-me para ajudar. Joaquim me agradeceu, mas recusou. Disse-me que, naquele momento, eu estava em tratamento e que, brevemente, talvez, pudesse dedicar-me ao trabalho em prol dos mais necessitados. Quase todos desceram. Na nave, ficamos apenas eu, Karina e um enfermeiro que continuava cuidando dela. Olhei para fora, curioso, e percebi que aquela massa humana agia como mendigos.
Estendiam as mãos para os enfermeiros e clamavam por socorro. Os enfermeiros, por sua vez, demonstravam total segurança. Não se desviavam do caminho. Cada um deles, até onde pude perceber, se dirigiu diretamente a uma pessoa determinada e a conduziu para o interior da nave. No total, foram 8 socorridos ali. 3 deles se encontravam desacordados e os demais em estado de choque. De todos os socorridos, eu era o único que tinha alguma consciência do que estava acontecendo. Pensei assim e agradeci a Deus por minha sobriedade. Mais alguns instantes e cada socorrido ocupava um leito e, da mesma forma que Karina, eram submetidos a um tratamento com luzes e um aparelho que aparentava ser uma máscara de oxigênio. Depois que todos foram atendidos, a nave subiu novamente e partiu. Naquele momento, curiosamente pensei, para onde iríamos? Fiquei ansioso. Joaquim demorou um pouco para se sentar ao meu lado porque estava cuidando dos demais socorridos. Quando se sentou, percebeu a minha ansiedade e não se fez de rogado. Esclareceu-me: nós estamos nos dirigindo para a colônia do Sol, que fica muito longe da colônia do Pó. Trata-se de um posto de socorro onde abnegados amigos cuidam daqueles que andaram percorrendo os caminhos das drogas. Trata-se de um lugar muito bonito, não muito grande, mas onde há muito amor. Se você verdadeiramente desejar livrar-se do mundo das drogas, na colônia do Sol encontrará todo o apoio necessário para obter sucesso. Irmã Cíntia é a diretora da colônia e irá nos receber logo. Agora, faça uma oração e procure descansar. Você iniciará, brevemente, uma nova vida. Eu estava ansioso para chegar logo. Tinha a esperança de me reencontrar com minha mãe e minha avó. Estava carente do amor de meus familiares. Novamente, começou a passar por minha mente o filme da minha vida, desde os primeiros dias da infância e da última encarnação até os momentos mais difíceis. Nenhum daqueles que eu iniciara no mundo das drogas ficou esquecido. Em um relance, pude vislumbrar o tamanho da responsabilidade que assumira. Sabia que, em razão disso, minha vida não seria fácil dali por diante. Mas estava disposto a enfrentar tudo para abandonar as drogas. Não consegui adormecer desta vez. A ansiedade era muita. Fiquei ali pensando na vida, fazendo projetos, até que vislumbrei, na escuridão, um ponto de luz. Conforme a nave se aproximava, aquela luz ia aumentando, até que se tornou um grande clarão. Aos poucos, vislumbrei na luz uma cerca alta e um portão muito grande. No alto do portão esta frase: Colônia do Sol, neste lugar seja você mesmo e encontre o amparo de Jesus. Capítulo 9, A Colônia do Sol. Abençoe, Senhor, este seu servo que se propõe a uma nova vida e que tem consciência das muitas dificuldades que nela há de encontrar. Eu me encontrava em oração quando a nave entrou naquele clarão. Meus olhos, desacostumados à luz, mal conseguiam permanecer abertos. Percebi, no entanto, que a nave sobrevoou o grande portão, parte da colônia, e pousou em um imenso jardim. Embora com dificuldade para manter os olhos abertos diante de tanta claridade, pude notar que se tratava de um vasto campo, com a grama baixa, muito verde e bem cuidada. Espaçadamente, havia diversos canteiros, onde se podia flagrar a beleza de lindas flores. Reparei, de pronto, que cada canteiro possuía ornamentos com flores de cor determinada. A paisagem era linda, e o ambiente, muito agradável. Há quanto tempo eu não presenciava a beleza da natura, como agora. Foi preciso que me afundasse nas drogas, prejudicasse tantas e tantas pessoas, para aprender a valorizar as singelas coisas da vida. Além do jardim, era possível vislumbrar um ambiente muito agradável. Havia prédios, uns maiores e outros menores, que permaneciam no meio de um pequeno bosque. Árvores grandes e frondosas eram a tônica da beleza daquele lugar. Até onde pude perceber, não havia um só lugar em que faltassem árvores,
naquela colônia. Estava assim considerando, quando Joaquim me esclareceu: o tratamento dos dependentes químicos depende de um ambiente muito organizado e onde se possa desfrutar de ar puro em abundância. Por isso, em todos os cantos desta colônia você verá a presença marcante da natureza, com muitas árvores e plantas diversas. A harmonia dos jardins e a limpeza dos bosques, sempre muito bem cuidados, são fatores de importância primordial para o tratamento. O dependente químico torna-se alheio ao ambiente que o abriga. Deixe de cuidar do seu próprio ambiente, que se torna sujo e bagunçado. Depois, deixe de cuidar do corpo, afastando de si todos os cuidados necessários à higiene pessoal do ser humano encarnado. Muitos deles se recusam, até mesmo, a escovar os dentes. E quando o fazem, sempre deixam a desejar. Ou não fazem com a regularidade necessária, ou o fazem de forma displicente, sem proceder à limpeza correta. Quando os dependentes chegam a esta colônia, primeiro passam por um estágio de desintoxicação. Submetem-se a tratamentos com luzes, massagens e oxigenação. Naquele momento, Joaquim não se dirigia apenas a mim, mas a todos os socorridos. Observei o interior da nave e percebi que alguns deles estavam acordados, embora, aparentemente, se mantivessem alheios a tudo. Karina estava acordada, o que me fez sentir uma sensação de felicidade. Joaquim dava as primeiras orientações para todos nós que, de agora em diante, passaríamos a ser pacientes naquela colônia. E continuou, depois de uma pequena pausa: passado o período de desintoxicação, cujo tempo vai depender das condições de cada um de vocês, inicia-se uma nova fase do tratamento. Nesta fase, o dependente químico vai reconstruir seus valores. Valores morais e éticos que ele deixou para trás, na luta insana pela busca da droga. Para tanto, os dependentes passam a ter uma rotina de bastante ocupação. Nada de ociosidade. Trabalham em um período, quase sempre no trato dos jardins e dos bosques. Estudam em outro período. Na escola, aprenderão como a droga age no organismo, como é feita a programação de uma nova reencarnação na Terra. Também há aulas de ética, convivência social, assistência social e princípios religiosos. No terceiro estágio, o dependente passa a se relacionar com o mundo lá fora. Continuarão as aulas, com inclusão de matérias novas, como assistência moral, volitação, primeiros socorros a dependentes, entre outras. Nesse estágio, o dependente participará de excursões de estudo, inicialmente, e depois, de trabalho. Farão visitas à crosta, a outras colônias como esta, a faculdades do plano espiritual e até mesmo a colônias como aquelas de onde todos vocês vieram. Como vocês perceberam, mesmo nesse estágio, continuo me referindo à dependência. Isso porque há necessidade de todos vocês se conscientizarem de que, durante muito tempo, permanecerão dependentes químicos. Aprenderão a viver sem as drogas, terão vida normal, com aprendizado e progresso. Mas as toxinas das drogas só serão definitivamente extirpadas de vocês depois de um longo período de abstinência, durante o qual passarão por uma ou mais reencarnações na Terra. Portanto, é necessário que todos cuidem muito da mente. Permaneçam com bons pensamentos, com otimismo, esperança e resignação. Se, no corpo, a toxina sempre os lembrará do passado, a mente deve estar livre para o trabalho de hoje e preparação para o futuro. O importante, no entanto, é a certeza de que, por mais dificuldades que vocês vivenciarem, a partir de agora, e mesmo no futuro, quando já não mais estiverem nesta colônia, terão o nosso auxílio. Uma vez matriculados na colônia do Sol, receberão total assistência até que deixem de ser dependentes. Mesmo nos períodos em que estiverem reencarnados, receberão total assistência desta colônia. Como eu disse, aqui vocês encontrarão todas as ferramentas necessárias para conseguir vencer a dependência química.
Contudo, por mais serviços que a colônia possa prestar, o sucesso do tratamento depende do empenho e da vontade de cada um. São muitos os que já conseguiram refazer a vida com auxílio desta instituição e hoje se encontram nas sendas do progresso. Mas também não são poucos os que aqui tiveram a bendita oportunidade de se reformar, mas acabaram cedendo à sedução das drogas. Normalmente, sucumbem quando encarnados. Mas isso ocorre porque não se empenharam adequadamente no tratamento e na preparação de si mesmos. Aproveitem esta oportunidade que Jesus concede a todos vocês. Empenhem-se ao máximo. Estejam certos de que ficarei feliz com o sucesso de cada um, mas também chorarei com vocês nos momentos difíceis. Não se deixem sucumbir. Se isso ocorrer, eu chorarei por mim, porque certamente também terei falhado na orientação prestada. Deixo-os aqui, sob a responsabilidade da irmã Cíntia, pois terei que retornar à colônia do pó. No meu trabalho. Quando o tempo me permitir, visitarei a todos. Que Jesus os abençoe. E fiquei triste com a despedida de Joaquim. Só agora percebia que seu trabalho era mesmo na colônia do pó e que o Rui apenas mais um que lhe resgatou do vício. Admirei mais uma vez. Uma lágrima rolou pela minha face, mas ainda me dirigi a Joaquim e pedi que prestasse assistência a Pedro e Esther. Joaquim me disse que faria o possível para resgatá-los. Do lado de fora da nave, um grupo de enfermeiros estava pronto para nos receber. Quando todos nós saímos, a nave partiu, levando Joaquim e os demais socorristas que nos resgataram. Todos foram acomodados em macas ou cadeiras de rodas, de acordo com a condição de cada um. E logo em seguida, irmã Cíntia nos deu as boas-vindas. Sejam bem-vindos à Colônia do Sol. Aqui todos somos irmãos. Nosso lema é, seja você mesmo. Na busca das drogas, o que efetivamente queremos é a fuga da realidade, viver o hipotético, o maravilhoso, o irreal. O dependente químico, em última análise, é alguém que não está contente consigo mesmo e busca ser outra pessoa. Aqui vocês aprenderão que são pessoas maravilhosas e que possuem todos os atributos que lhes serão necessários para o progresso de cada um. A primeira lição é a do auto-amor, do auto-respeito e também do auto-perdão. Não se recriminem pelos erros cometidos. Essa postura não os levará a lugar nenhum porque será incapaz de mudar o que já foi feito. Portanto, de agora em diante terão que se ocupar com o presente, com aquilo que pode ser feito. Lembre-se, vocês são pessoas bonitas, com muitas qualidades e capazes de despertar o amor de cada um de nós. Nós amamos vocês. Observem-se, amem-se, respeitem-se. Não procurem mais fugir da pessoa maravilhosa que cada um é. Quando fogem para um mundo irreal, usando drogas, o mundo real se torna mais pobre pela ausência de vocês. Eu e quase todos os que os atenderão nesta colônia também já fomos dependentes químicos. Alguns ainda são, embora estejam em longo período de abstinência. Toda a angústia que vocês sentirem, nós também já sentimos. Já conhecemos todo o caminho pelo qual passaram e pelo que vão passar a partir de hoje. Assim, diante de qualquer dificuldade, podem contar com cada um de nós. Saberemos compreendê-los, orientá-los e direcioná-los para a solução do problema. Não se esqueçam, nós amamos vocês. Hoje, todos serão recolhidos em quartos, depois da necessária higienização. Iniciarão um trabalho de desintoxicação. Para cada grupo de 5 pessoas, há um orientador. Este orientador estará à disposição de vocês a qualquer momento do dia ou da noite. Qualquer dificuldade, mesmo um simples sentimento de melancolia, tristeza ou, até mesmo, saudade, procurem o seu orientador e ele saberá como ajudá-los. Assim que estiverem nos quartos, cada um será visitado por seu orientador. E agora, vamos à nossa oração. Todos se ajeitaram, fecharam os olhos em sinal de respeito, e a irmã Cíntia começou a oração. Pai de misericórdia e de extrema bondade,
Nós te agradecemos por mais estes irmãos que nos foram encaminhando e que foram resgatados, pois se encontravam perdidos no caminho. Dá-nos, Senhor, a sabedoria necessária para orientar e encaminhar cada um deles até ti. Auxilia-nos no trabalho de cada dia. Senhor, abençoa estes irmãos, hoje enfermos, mas que se propõem a trabalhar na tua seara. Que eles possam obter a força e a boa vontade necessárias para enfrentar as dificuldades do caminho. Com a oração, pode-se perceber o suave perfume das flores a se espalhar pelo ambiente, como agradecimento da natureza. Irmã Cíntia era candura em pessoa. Aparência jovem, de seus 30 anos, apresentava, na face, a serenidade de quem já venceu as lutas consigo mesma. As palavras de ânimo dela calaram fundo em meu coração. Há muito tempo eu me sentia incapaz de despertar o amor das pessoas. Há muito tempo me colocava de lado para atribuir toda a importância da vida às drogas. Só naquele momento percebi que eu fugia de mim mesmo, procurando ausentar-me no vício. Com as palavras de irmã Cíntia, senti que eu tinha alguma importância para alguém, e isso me deixou muito feliz. Também fiquei tranquilo ao saber que teria um orientador para conversar. Ainda não o conhecia, mas já o via como aquele amigo em quem poderia confiar para confidenciar qualquer coisa. Aquele amigo que nunca tive. Hoje, pensando naquele tempo, avalio como eu estava carente de um afeto, de um carinho. Fomos levados para um prédio próximo. Para cada um foi indicado um banheiro para se higienizar. Alguns não tinham condições de fazer isso sozinhos e foram auxiliados por enfermeiros. Primeiro banho. E só aí fui perceber que já não sabia há quanto tempo havia tomado meu último banho. Desde encanado, havia descuidado muito de minha higiene pessoal. A água estava deliciosa, aparentemente mais leve do que a que conhecemos na Terra. Ao terminar o banho, passamos para outro boxe, onde fomos submetidos a uma espécie de banho de vapor. O vapor ia se desprendendo, aparentemente, das próprias paredes do boxe, exalando uma suave fragrância de flores. Tanto o banho como o vapor se deram em boxes individuais. Não sei por quanto tempo permaneci ali. Aspirava aquele vapor e ele parecia abrir minhas vias respiratórias. Aos poucos, me sentindo mais leve, até sonolento. Ao sairmos, recebemos roupas novas e fomos conduzidos para quartos coletivos. O quarto que me abrigou tinha capacidade para 5 pessoas. A mobília era muito simples. Para cada um, havia uma cama alta e um pequeno armário ao lado. Em um canto do quarto, havia uma mesa com 5 cadeiras. Sobre cada cama, havia holofotes parecidos com aqueles que eu havia conhecido na nave. Na cabeceira, vários aparelhos. Deitei e percebi que um jato de luz foi ligado sobre mim. As cores se alternavam, mas, como no caso de Karina, também havia uma maior incidência de luz azul. Fiquei observando as luzes, lembrei-me de Karina que havia sido levada para outro quarto, agradeci a Deus e adormeci. Capítulo 10 O Despertar. A mente cedeu ao cansaço. Há quanto tempo eu não adormecia em um local com conforto para isso? Nos últimos tempos, fazia muito pouco e sempre em locais impróprios, normalmente nas vias públicas. Adormeci rapidamente e me via em sonho. Encontrava-me no mesmo lugar em que dias antes havia estado com minha mãe e com minha avó. Quando percebi que estava ali, fiquei ansioso. Era justo, pensava eu, esperar um novo encontro com elas, já que estava iniciando uma nova fase da vida. Primeiro, vi o meu orientador. O mesmo que antes me atendera. Disse-me que havia escolhido o caminho certo e que, doravante, poderia contar com o auxílio de todos ali para vencer o meu vício. Esclareceu-me que minha mãe não poderia se fazer presente naquele momento, mas que eu poderia estar com a minha avó. Pediu que me colocasse em oração e que evitasse emoções muito fortes. Alguns minutos depois, e já me encontrava na companhia de vovó Emília. É difícil explicar,
Mas agora eu a via bem mais claramente do que antes. Na oportunidade anterior em que estive ali, eu não estava plenamente desperto. Ouvi as pessoas com voz metálica e o som parecia vir de longe. Não me sentia preso